Oi de novo. Vamos continuar. E quando a gente une o nosso lado pontífice, o nosso lado sacerdote, aos outros signos, vamos entender como eles funcionam. Antes de continuar, é importante lembrar que a gente não está falando de pessoas, a gente está falando de signos. Todo mundo tem uma capacidade de agir e se defender, Áries. Todo mundo tem recursos pessoais, Touro. Todo mundo tem uma capacidade de aprender coisas novas, isso é Gêmeos. E todo mundo tem um inconsciente, todo mundo tem um passado, isso é Câncer. Quando a gente vai para Leão, a gente entende que Leão representa o nosso brilho pessoal. Leão representa um outro signo de fogo, assim como Áries. Então aqui a gente une fogo de Leão com o fogo de Sagitário. Existe uma comunicação direta, uma comunicação fluida. Então Leão vai representar a nossa criação, aquilo que só você faz porque você recebeu aquele brilho do sol. Você recebeu aquela parte da centelha divina. Esse é o nosso lado Leão. Quando a gente une Leão, que é um signo voltado para o nosso próprio rei interno, unido a Sagitário, a nossa fé, a gente encontra a carta da cornucópia. A cornucópia pode ser vista como as bênçãos vindas dos céus. Então aqui a gente une a nossa fé, a nossa capacidade de acreditar em algo maior, no acaso, na sorte, na vida, junto ao nosso rei interno. A nossa capacidade de criar e de fazer coisas que somente nós poderíamos fazer. Então aqui a gente vê uma união de abundância. Quando a gente confia no nosso próprio centro e confia em algo maior do que nós mesmos, a gente consegue ter uma sensação de abundância na vida. Lembrando que abundância não necessariamente tem a ver apenas com riqueza material, também. Mas quando eu falo de abundância, eu estou falando de uma sensação de estar conectado com a vida, com a natureza, uma percepção de que quando você age em relação àquilo que só você poderia fazer ao seu próprio coração, as coisas de alguma forma se encaminham para poder dar certo. Isso é abundância. Essa carta também traz um grande simbolismo de fertilidade, né? Muita abundância, muita coisa boa acontecendo. Então unir o nosso lado leão com o nosso lado sagitário é acreditar que se a gente quiser a gente pode conquistar o mundo. Claro que a ideia aqui não é ser tão exagerado, mas eu poderia dizer que o resumo dessa carta é o otimismo. Acreditar que vai dar certo. Quando a gente une Virgem e Sagitário, a gente encontra um conflito natural. O zodíaco é cheio de conflitos naturais. Então, para poder a gente desenvolver determinados signos, eles estarão aparentemente em detrimento de outros. Esse é o caso de Virgem e Sagitário. Por quê? A gente estudou lá em Virgem que ele representa um signo do discernimento, da análise e da crítica. Ou seja, em Virgem você vai pegar o conteúdo que você estudou, que você está lidando, o que quer que seja, e vai analisar meticulosamente. Vai criticar, tirar o que serve e o que não serve, o joio e o trigo, lembra? Então esse é o nosso lado Virgem. Vai pegar um microscópio e analisar o máximo possível. Já o nosso lado Sagitário, ele está preocupado em expandir, em ir além, em encontrar algo que está além da sua compreensão. Então ele está indo para cima. Então Sagitário pode ser visto como telescópio. Você vai mirar para cima e vai adiante. Virgem vai falar do detalhe. Veja só, existe um conflito entre esses dois pontos dentro da gente. É como se Virgem tivesse a necessidade de pegar a grande compreensão de Sagitário, a grande verdade, e praticar. Vamos ver se isso dá certo. Só que às vezes é uma verdade apenas filosófica, onde não necessariamente você consegue discriminar exatamente como aquilo funciona. Então você vai pegar o abstrato e discriminar e deixar completamente compreensível. Nem sempre é possível explicar essa grandeza. Então o conflito acontece. Da mesma forma, o nosso lado Sagitário às vezes precisa dessa análise mais crítica para poder simplesmente não acreditar em qualquer coisa também. Porque se é dito que é a verdade, mas e aí? Até que ponto isso é praticável? E aí aqui a gente encontra a carta da Inquisição. A Inquisição foi um período também da Igreja Católica,
onde as pessoas eram julgadas de forma crítica e analítica se elas não seguissem o dogma do cristianismo. Então elas eram duramente julgadas se elas não cumprissem com aquele dogma da forma mais corretamente possível. Então veja só, dogma, Sagitário, análise crítica, Virgem. O objetivo do nosso lado Sagitário é ir para os céus. O objetivo do nosso lado Virgem é pôr o pé no chão e fazer. Então existe aqui a necessidade da prática, de alguma forma observar como esse conflito natural funciona dentro da gente, tentando organizar o inorganizável. Aquilo que não necessariamente tem como ser colocado de uma forma extremamente precisa. Então essa carta ilustra um movimento que a gente faz na vida, onde às vezes você não segue exatamente a verdade que você mesmo se impôs, você mesmo se julga, você mesmo se sente julgado pelos outros. Então observa como esses dois signos funcionam dentro de você, porque naturalmente eles representam um conflito. Quando a gente estudou Libra, a gente entendeu que Libra representa os nossos relacionamentos. Tudo aquilo que nos é atraído com a necessidade de nos trazer equilíbrio. Seja um relacionamento de sociedade, uma amizade, um casamento. Esse é Libra. Quando a gente une Libra com Sagitário, a gente pega essa união, esse relacionamento, e coloca uma meta para esse relacionamento ir cada vez mais além. Lembrando que quando eu falo de relacionamento, é possível incluir também as sociedades, um sócio. Quando você une com um outro sócio, vocês conseguem crescer juntos. Vocês ampliam seus horizontes. Libra, união, ampliar os horizontes. Sagitário. Aqui a gente vê o elemento ar e o elemento fogo funcionando muito bem, porque ambos são da polaridade Yang e ambos, esses dois signos, têm um objetivo social. Então, quando você se une socialmente com alguém, se o propósito for mais elevado, vocês conseguem ir além. E quando a gente une Escorpião com Sagitário? Lá em Escorpião a gente viu que é um signo que representa a nossa energia psíquica, o nosso inconsciente profundo e o nosso lado sombrio. E o que isso tem a ver com Sagitário, né? Sagitário vai buscar o desenvolvimento da fé. Então é importante observar que a integração do nosso lado Escorpião com o nosso lado Sagitário é o seguinte: observar que a vida às vezes nos leva para o fundo do poço, com a necessidade de a gente fazer uma autoanálise bem profunda e resgatar e curar algumas coisas, Escorpião, ao mesmo tempo que a gente precisa emergir e ter fé em algo maior do que a nossa mera vontade. A união desses dois signos é ilustrada por essa carta. Ela é um tanto sombria, eu diria. Aqui a gente vê uma missa negra. Quando a gente vê uma imagem dessa, a primeira coisa que a gente vai fazer é julgar de que se trata de uma reunião obscura, vamos dizer assim. O que eu teria a dizer em relação ao nosso lado Escorpião e ao nosso lado Sagitário, unificados, é o seguinte: nem sempre aquilo que é mostrado como estranho, sombrio, obscuro, é algo ruim. Vamos olhar dessa forma. Às vezes você vai num templo religioso, num grupo de estudos religiosos, num grupo de filosofia, com uma bela aparência, com tudo iluminado, com tudo muito lindo, cheio de imagens, cheio de luz, mas não necessariamente a conduta e a postura daqueles que estão ali envolvidos ou do líder daquele grupo é uma conduta considerada digna e decente. Então eu diria que vale muito mais a pena você investigar as ações do que simplesmente as imagens. Uma forma da gente ilustrar isso são as pessoas que estudam tarô, ou então as pessoas que estudam astrologia, ou então as pessoas que frequentam as religiões diferentes do cristianismo, por exemplo. A maioria das outras pessoas que têm um dogma muito fixo no cristianismo vai julgar aqueles que seguem religiões diferentes das deles devido simplesmente à aparência. Então, se você vai num terreiro de Umbanda, por exemplo, a primeira imagem que a pessoa vai ter na cabeça é de que aquelas pessoas estão reunidas para fazer o mal.
Isso é um erro gigantesco e uma ignorância ainda maior. Uma outra forma também da gente entender o desenvolvimento entre Sagitário e Escorpião seria o seguinte: a gente também amplia os nossos horizontes a partir do aprofundamento psíquico, semelhante quando a gente analisou Câncer e Sagitário. Só que no caso de Escorpião, a gente está falando mais dos nossos traumas, do nosso lado mais sombrio. Então, quando a gente desenvolve também o nosso lado sombrio, a gente também amplia em consciência. Quando a gente tem fé nas nossas ações, quando a gente acredita realmente que a própria conduta e a própria postura diante da vida é benevolente, não importa a aparência do que você procura e do que você investiga para poder ampliar o seu território, os seus horizontes. Porque muito mais vale aquilo que você faz. Enfim, vamos dar sequência. Temos mais coisas a falar.